Olá, bom dia! Começa agora o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. O anti-inflamatório é o principal aliado da Isabela alguns dias por mês. Indicação médica. Porque eu tenho um ciclo menstrual longo, de 7 a 10 dias, e aí eu fico uns 3, 4 dias à base de remédio. Eu tomo remédio de 3 a 4 horas, tomo anti-inflamatório, analgésico, remédio para além da cólica, dor de cabeça, entre outras coisas. Isabela tem até um kit para se sentir mais confortável nos períodos difíceis. Então, depois que eu tomo o meu remédio, eu vou me esquentar. Então, eu já pego a minha manta, minha bolsa de gel de água quente e a minha meia, porque eu não fico sem meia de jeito nenhum, porque acho que o pé, quando fica muito gelado, parece que a gente fica com mais cólica ainda. A menstruação é um processo natural do corpo feminino desde o início da puberdade. Todos os meses, o tecido interno do útero descama e o sangramento acontece. É importante que ela não menstrue 1 ou 2 dias, o normal é de 3 a 5. Se ela menstruar 7, o sexto e o sétimo bem pouquinho. Então, se ela souber, esse é meu ciclo e eu preciso ter essa normalidade, ela busca ajuda. O meu ápice da dor é no 2º ou 3º dia de ciclo. Eu até me preparo, né? Porque eu já até sei, eu já falo, ai meu Deus, se tiver alguma coisa nesse dia, talvez eu não consiga ir. E aí a sua vida tem que ser regrada à base do seu ciclo menstrual, né? E não ao contrário. Ainda não me conformo, porque assim, é muito triste, né? A gente sentir tanta dor, não ter, assim, às vezes pra gente um remédio, assim, eficaz, né? 8 em cada 10 mulheres relatam sentir desconforto durante o período menstrual, segundo pesquisa. Bom, como dor é sinal de que há algo de errado, o primeiro passo é identificar a causa para então buscar uma solução para o problema. Bem-vindo ao Check-up Saúde. A menstruação faz parte da vida de milhões de brasileiras, mas ainda é um tema cercado de tabus, de várias dificuldades. Embora as cólicas atinjam até 90% das mulheres em idade fértil, sentir dor intensa, que atrapalha a rotina, não deve ser visto como algo comum. Estudos indicam que entre 10% e 30% das mulheres sentem dores intensas, causando impacto no seu dia a dia. Para explicar melhor o que é normal, o que não é normal durante o ciclo menstrual, além dos impactos na pobreza menstrual, recebemos hoje a ginecologista doutora Nayara da Mata. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom dia, Alicia. Vamos esclarecer as dúvidas quanto ao ciclo menstrual. Doutora, o que é considerado um ciclo menstrual normal? Explica pra gente. Em média, um ciclo menstrual dura 28 dias. Mas há uma variação da normalidade, né, de 21 a 35 dias. Então, há ciclos que eu vou ciclar a cada 21 dias e há ciclos que eu vou ciclar a cada 28 ou 35 dias. Para que uma mulher entenda qual é a média de ciclo dela, é importante que ela faça essa contagem por pelo menos 6 meses e ela vai entender o que é normal dela. E é comum também uma variação na mesma mulher. Então, nós somos cíclicas. Quando a gente menstrua a primeira menstruação, às vezes vão ser menstruações irregulares. E então, em seguida, a gente vai regularizar a menstruação e às vezes no climatério, que é o período de transição para a menopausa, essa menstruação que era regular pode ficar também um pouco irregular, variando então, de maneira geral, de 21 a 35 dias. Mas em média, na população, 28 dias o ciclo menstrual. Doutor, e quais os sinais indicam que algo pode estar errado durante a menstruação? O que a gente tem que ficar atenta aí, então, durante o nosso ciclo? A duração do ciclo, né? Em média, da menstruação, ela varia de momentos de sangramento de 3 a 7 dias. Então, menos do que isso ou mais do que isso pode ser um problema de saúde. É comum termos uma cólica leve a moderada de 1 a 3 dias. Mais do que isso, uma cólica intensa, é necessário investigar.
E doutora, aquele sangramento que é abundante, né? Quando se preocupar? A gente às vezes vê relatos de mulheres de que mesmo com a proteção, usando ali o absorvente, isso não dá conta, às vezes tem vazamentos, isso impede as atividades dela, ou sangramentos intensos durante a noite, ou mesmo a cor do sangue. Em termos de volume, de coloração, o que é normal e o que foge da normalidade? Como a gente pode quantificar, né? Quando a gente usa um absorvente, trocar absorvente a cada 2 horas pode ser um sinal de uma menstruação em excesso. Coágulos, então um pouquinho de coágulo do tamanho de uma moeda é algo que a gente considera normal, mas coágulos maiores do que o tamanho de uma moeda não é normal. Uma menstruação que dura mais de 8, 10 dias, pode ser que essa mulher esteja sangrando em quantidade e volume acima do normal, podendo causar até anemia, né, nesse caso. E a cor? O que é uma cor normal e o que foge da normalidade? Quando é muito claro também, a gente deve se preocupar? O pouco sangramento a gente também precisa se preocupar. Então, aquela borrinha de café, aquela menstruação que só vem borrinha de café, a gente também não considera normal. A gente pode considerar isso uma oligomenorreia, que a gente fala, uma menstruação em pequena quantidade, pode ser uma alteração hormonal, por exemplo. Então, em média, a gente começa com uma borrinha de café, no 2º, 3º dia, aquele sangramento mais vermelho vivo, né? E depois ele volta a ser uma borrinha de café. Esse é o padrão habitual de uma menstruação. E a menstruação muito clara, o que ela pode estar indicando? Um sangue um pouco mais claro do que essa coloração escura? Pode estar indicando alteração hormonal. Por exemplo, a síndrome do ovário policístico, algumas mulheres fazem ciclos irregulares. Por vezes elas ovulam, outras vezes não ovulam, fazem ciclos anovulatórios. Então são alterações hormonais. A síndrome do ovário policístico ela é uma síndrome metabólica que algumas vezes cursa com a alteração da menstruação. E aí muitos ginecologistas dão o diagnóstico porque as mulheres chegam com essa queixa. Olha, eu não estou menstruando, eu estou menstruando um mês sim, um mês não. E aí a gente vai investigar a parte metabólica, vai fazer um ultrassom para avaliar os ovários, né, para ver se não tem nenhuma outra patologia anatômica que possa estar causando essa menstruação em pequena quantidade. Doutora, e cólicas intensas são normais ou podem ser um alerta? A senhora falou sobre uma cólica não incapacitante, mas como que a mulher pode saber que a cólica dela está fugindo do padrão e é um alerta para quê? Que tipo de doença que pode estar ligada então a uma dor intensa? A gente considera uma cólica leve a moderada, uma cólica que é normalmente de 1 a 3 dias, que é aquele período que a gente tem um fluxo mais intenso de menstruação. Mas uma cólica que faz com que eu não consiga ir trabalhar, com que eu não consiga ir para a escola, que vem associado a desmaios, que vem associado com náusea, vômito. Ela é uma cólica que não melhora com medicamento, ela é uma cólica que a gente precisa de investigar. Uma cólica em excesso pode estar ligada a uma doença que chama endometriose. A gente precisa de investigar, que é uma doença inflamatória e pode causar implantação do endométrio fora do útero. Então, essa mulher às vezes tem mais dores abdominais, não só no ciclo menstrual, mas de maneira crônica. Mulheres que continuam tendo dores abdominais quando a menstruação termina. E muitas vezes não é cólica, né? Muitas vezes é ligada a dor de cabeça, tem gente que tem dor muscular, tem gente que tem dor nas costas. Essas dores variam mesmo e podem ser ligadas à menstruação? Existe a síndrome TPM, né? Existe a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. É como se fosse uma TPM mais grave. E às vezes essas mulheres começam com esses sintomas 7 dias antes da menstruação e cursam com dores de cabeça em excesso, dores musculares, irritabilidade, alteração do humor, fazendo com que seja difícil até o convívio social, intervém no convívio social dessa mulher. E isso precisa ser também investigado de maneira melhor e há tratamento. Mudança de estilo de vida, exercício físico, em alguns casos a gente precisa de entrar com antidepressivos para essas mulheres nesses casos mais graves,
né, de gente, TPM. Porque virou um pouco de brincadeira, né? A gente brinca assim, tá de TPM, quando fala que alguém tá nervosa. Mas então a TPM existe de fato, doutora? A gente pode usar ela como justificativa para ficar nervosa, para brigar às vezes com o marido, para não ter tanta paciência com as crianças? Ela é real para muitas mulheres. Existe uma TPM mais leve e tem essa TPM, como eu falei com você, mais grave, mais patológica, que intervém no nosso convívio social. E a gente não pode usar disso como desculpa, né? A gente tem que correr atrás de melhorar essas questões. Então, existe tratamento, existem formas da gente melhorar todos esses sintomas de irritabilidade, de alteração de humor, com alimentação saudável, exercício físico. Hoje a gente diz que a base para tratamento da maioria das doenças está ligada a alterações metabólicas. A exercício físico, que a gente fala exercício físico, não é 2 vezes na semana, exercício físico de 5 a 7 vezes por semana. Uma alimentação saudável no sentido de comer alimentos mais anti-inflamatórios, alimentos mais naturais. Isso faz com que a gente diminua sintomas de TPM também. Evitar o chocolate, café, refrigerante, tudo isso. Tudo isso. Doutora, e quanto tempo de sangramento é esperado e quando eu devo procurar um médico? Quais são os sinais de que, já está um alerta, antes mesmo do período que seria ali para eu procurar o meu ginecologista, eu já devo procurar uma consulta? Em média, o sangramento ele pode ficar de 3 a 7 dias, isso é uma média. Acima de 8 dias de sangramento, a gente precisa de prestar atenção. Existem fatores que podem alterar o nosso ciclo menstrual. Por exemplo, o estresse, o ganho ou perda de peso pode alterar o ciclo menstrual. O uso de alguns medicamentos também pode alterar o ciclo menstrual. E se a gente tira esses fatores, talvez o próximo ciclo vá ficar dentro do esperado. Entretanto, se eu tenho um sangramento há meses dessa maneira, a gente precisa de procurar um ginecologista, um especialista, um médico, para investigar as possíveis causas dessas alterações. E a amenorreia, ou seja, a não menstruação, se eu fico 60, 90 dias sem menstruar, isso também precisa ser investigado, ou seja, o excesso e nem o excesso nem o pouco é bom, né? A gente precisa de investigar. Às vezes eu estou grávida, né? Eu não estou menstruando porque eu estou grávida, mas existem outras... É a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em ausência Exatamente. de menstruação, então, mas podem ter outros fatores. Exatamente. Uma síndrome do ovário policístico, um estresse, anorexia, ou seja, perda de peso muito rápida, o ganho de peso muito rápido. Atletas, né, de alta performance, às vezes cursam com amenorreia. Então, a gente precisa de investigar. Será que o anticoncepcional interrompe a menstruação para sempre? Já a gente responde aqui no Check-up Saúde. Vamos à dúvida da população agora, aqui. Bom dia, meu nome é Michelle. Eu queria perguntar se menstruar com coágulos grandes é normal ou eu tenho que me preocupar? Coágulos em excesso não é normal. Como eu disse anteriormente, um coágulo acima de uma moeda, maior do que uma moeda, pode ser uma alteração como um mioma, como uma endometriose, como alterações hormonais, pode ser o climatério. Então, mulheres que estão saindo da menacme, que é o nosso período fértil, para a menopausa, pode ocorrer falha do eixo hipotálamo hipofisário e essa mulher ter falhas menstruais, às vezes menstrua muito, às vezes não menstrua nada. Então, podem ser diversos fatores, podem ser fatores hormonais, podem ser miomas, pode ser endometriose, pode ser o período da vida que essa mulher está chegando, que é a menopausa, né? E a menopausa, ela é um diagnóstico retrospectivo, que a gente fala. Então, começa uma menstruação um pouco bagunçada, bagunça a menstruação, e nós vamos ter o diagnóstico de menopausa quando essa mulher fica 12 meses consecutivos sem menstruar. Então, ele é retrospectivo, diagnóstico. Primeiro a gente começa com uma bagunça na menstruação. Doutor, e existe relação entre menstruação e anemia? Eu imagino que nessa perda intensa de sangue, ou mesmo nas perdas normais, isso pode estar relacionado? É um risco? Precisa de tratamento? Como é que a gente consegue investigar? Tem correlação, sim. Existem mulheres que sangram muito, com volume menstrual aumentado e com duração aumentada. Então, essas mulheres têm mais risco de anemia ferropriva, que é por carência de ferro, né? Ela perde muito sangue e ela, nesse período de intervalo, ela não consegue repor esse sangue. Então, elas podem sim evoluir com anemia ferropriva
se elas não estiverem repondo isso numa frequência maior. Existem alguns casos de anemia que um dos tratamentos é tentar bloquear a menstruação, né, com o uso de anticoncepcional, por exemplo. Em alguns casos, a gente tem essa indicação. E, obviamente, temos que investigar fatores que estão causando aquele volume menstrual aumentado antes de entrar com qualquer medicamento. Gente, se existe algo que tira qualquer um do sério, é a TPM, a tensão pré-menstrual. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Estima-se que até 8% das mulheres no período fértil têm os sintomas muito mais intensos da TPM. Apesar de ter um diagnóstico difícil, esse vilão tem tratamento. Para a Adriele, as fortes dores chegaram junto com os primeiros períodos menstruais. Infelizmente, eu sinto muita dor desde meus 12 anos de idade, até para fazer atividades simples do meu dia a dia. Eu preciso tomar 3 medicações para fazer algo simples do dia a dia, como fazer almoço, um café, até passar um pano. Eu não consigo, para vir trabalhar, me atrapalha muito. Hoje ela está com 20 anos de idade. Até mesmo as tarefas simples do cotidiano se tornam um desafio no período pré-menstrual. Antes de terminar o ensino médio, eu faltava na escola, por causa dessas dores insuportáveis. Eu ia no médico para ver se melhorava, mas infelizmente não passou. Ainda sofro com isso há mais de 10 anos. Presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Espírito Santo, Henrique Zacarias explica que a tensão pré-menstrual, conhecida como TPM, causa nas mulheres efeitos que vão bem além da dor. E as queixas são queixas tanto físicas, né, como dores fortes, cólicas, né, como também psicológicas, né, dores, depressão, ansiedade, angústia, né, nervosismo, cefaleia, etc. E em algumas mulheres, os sintomas podem se manifestar de uma forma muito mais grave. 2 a 3% das mulheres têm a forma chamada disfórica. É uma doença grave isso aí, né? A paciente fica totalmente alijada do seu relacionamento com o meio, com o seu trabalho, com sua família, com seu marido, dependendo da situação. É uma coisa muito ruim, é muita depressão, muita angústia, choro fácil. Dados da Secretaria de Saúde do Espírito Santo mostram que 80% das brasileiras em idade fértil relatam sofrer com os sintomas da tensão pré-menstrual. A TPM pode ser classificada de diferentes maneiras. A tipo A, por exemplo, é caracterizada pela ansiedade e irritabilidade. A tipo C, por sua vez, pela compulsão alimentar. A tipo D chama a atenção por provocar tristeza e baixa autoestima, causando até mesmo sintomas similares aos da depressão. Em todos os casos, é primordial que a mulher mantenha um acompanhamento médico com o ginecologista. Existem formas de amenizar, atenuar os sintomas da TPM. Algumas dessas formas estão relacionadas a hormônios ou ao uso de medicações, mas também há algumas ações simples que podem ajudar, como manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. O tratamento mais simples é usado em adulto jovem e é o uso de anticoncepcional contínuo. Mas se pode usar esses remédios, né, que são inibidores da recaptação de serotonina. Resumindo para o povo em geral, né, é que aumentam a serotonina, né, e fazem a pessoa sentir-se melhor. Né, e esses remédios são remédios controlados, tem que ser sob controle médico, não pode ser tomada ao acaso. Né. São fluoxetina, citalopram, escitalopram e muitos outros. Cada caso tem indicação, não é sair comprando e tomando isso aí não. Né. Tem que ter um acompanhamento médico, como todas as coisas, né? São importantíssimas, né? Mesmo com as dificuldades, ela ainda espera que um dia consiga amenizar os sintomas da TPM. Agora temos mais dúvidas da população. Oi, bom dia, meu nome é Emily. Eu queria saber se usar absorvente interno pode causar alguma infecção. Por tempo prolongado pode sim causar infecção. Existe o absorvente interno e existe o coletor. Mas o absorvente interno a gente orienta que a mulher troque pelo menos a cada 8 horas, porque aumenta o risco de infecções vaginais, né, uma vaginose, uma candidíase, e existe o choque tóxico, que é exatamente mulheres que usam absorventes internos a longo prazo e evoluem como uma sepse.
com febre alta, hipotensão, enfim, algo muito grave. Então é importante que a gente porque fique... usou por muito tempo o mesmo ou porque usou por grande período trocando vários? Só se usar muito tempo mesmo? Muito tempo mesmo, né? Porque ele é um meio de cultura. Pode proliferar bactérias, fungos, enfim. Então, o sangue parado é um meio de cultura. Então, a recomendação é que troque no máximo, no mínimo, né, de 8 em 8 horas esse absorvente interno. Doutora, e qual o jeito certo de escolher, né, um absorvente interno ou, como a senhora falou, um coletor menstrual? Os coletores menstruais hoje em dia são muito comuns. Explica para quem está em casa o que são e como que a gente faz para escolher o correto. A gente tem que pesar um pouco de conforto, higiene e sustentabilidade, né? Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, o mais conhecido é o absorvente externo, né, que muitas mulheres usam. Ele é confortável, ele ele é fácil de achar, fácil de usar, né? Então, essa é a vantagem dele. A desvantagem é que ele não é muito sustentável, né? E algumas mulheres podem ter alergia pelo contato com a vulva, né, externo. O absorvente interno, a vantagem é, por exemplo, eu tô com uma roupa mais apertada, não quero que marque. Liberdade, né? Mas ele também não é muito sustentável. E aí vieram os coletores, que estão sendo muito usados. Ele é sustentável, é algo que a gente pode reutilizar, mas é algo novo para muitas mulheres, então elas relatam às vezes dificuldade ou dúvidas de como colocar, de como retirar, né? Então é algo mais novo, mas é muito interessante e sustentável. Você pode procurar saber, tem diversos vídeos, né, doutora, na internet ensinando, explicando. O importante é isso não virar tabu e você realmente encontrar aquele dispositivo que melhor se adapte à sua vida. No próximo bloco, a gente volta com mitos e verdades sobre menstruação. Será, gente, que tomar remédio para cólica faz mal? Eu te conto daqui a pouco. Espere aí, é rapidinho. Estamos de volta com o Checkup Saúde. Agora vamos descobrir o que é mito e o que é verdade sobre menstruação. Doutora, conta pra gente. Anticoncepcional faz a menstruação desaparecer para sempre? Mito ou verdade? Mito. O anticoncepcional usado a longo prazo, ele pode diminuir sim bastante o volume menstrual e em alguns casos, alguns tipos de anticoncepcional podem até parar a menstruação, mas não parar para sempre. Se você vai parar o uso de anticoncepcional, nosso organismo tende a voltar ao normal de 3 a 6 meses em alguns casos e algumas mulheres param no mês seguinte, elas já estão com ciclos normais. Doutora, e tomar remédio para cólica faz mal? A gente pode tomar? É mito ou verdade? É verdade, porque o uso de medicamento a longo prazo, de maneira crônica, ele pode essa mulher pode evoluir com sintomas gastrointestinais, pode ter problemas renais e hepáticos. Então, o uso de medicamento ele tem que ser sob prescrição médica para avaliar risco e benefício de usar aquele medicamento. A Secretaria da Saúde orienta que mulheres com alterações no ciclo menstrual, cólicas fortes ou outros sintomas relacionados à saúde menstrual podem e devem buscar atendimento nas unidades básicas de saúde. Lá, gente, as equipes estão preparadas para te acolher, avaliar e, se necessário, encaminhar para um especialista. O encaminhamento para o ginecologista na rede pública, ele é feito pelo sistema de regulação, de acordo com cada caso. Então, a porta de entrada é mesmo a unidade básica. Eu fico por aqui, você pode rever o programa no YouTube do Folha Vitória e semana que vem tem mais. Checkup Saúde, às 10h30 eu te espero. Obrigada, doutora, por todos os esclarecimentos. Bom dia. É muito importante a gente falar de coisas que são tabu, né? Então, obrigado pelo convite.